O que são as cordas cósmicas e qual é a relação delas com a teoria das cordas? Acredito que você já tenha ouvido falar da teoria das cordas. Ela é um conjunto de teorias que busca resolver todos os problemas da física, inclusive a quantização da gravidade, com o objetivo final de unificar completamente as quatro forças fundamentais, sendo por isso também chamada de teoria de tudo. Diferente da física de partículas baseada na mecânica quântica, a maior característica da teoria das cordas é que ela não considera mais as partículas fundamentais como pontos sem volume, mas sim como cordas unidimensionais. Essas partículas fundamentais seriam apenas diferentes modos de vibração e de movimento dessas cordas. Como uma teoria descoberta antecipadamente pela humanidade, a teoria das cordas atualmente não apenas carece de verificação experimental, como também é, em si, bastante rudimentar. Na prática, a teoria das cordas de hoje é basicamente um produto inacabado, montado a partir da matemática, e não um conjunto completo e maduro de teorias físicas. Mesmo assim, a teoria das cordas ainda é considerada a candidata mais promissora à teoria de tudo. Por isso, muitas pessoas esperam utilizá-la para resolver alguns problemas que a física moderna ainda não consegue explicar, incluindo diversos problemas da cosmologia. No entanto, no que diz respeito às cordas cósmicas, elas inicialmente não tinham uma relação direta com a teoria das cordas. O fato de serem chamadas de cordas foi, em grande parte, uma coincidência. Na década de 1970, quando a teoria das cordas ainda nem havia tomado forma, o físico britânico Tom Keble propôs uma estrutura cósmica jamais vista ou imaginada. Essa estrutura cresceria continuamente ao longo do tempo, e, hoje, poderia já ter um comprimento comparável ao raio do universo observável. Esses objetos colossais não seriam compostos de matéria comum nem de matéria escura. No entanto, por serem capazes de emitir ondas gravitacionais, eles poderiam influenciar ambas, e talvez até mesmo afetar a evolução de todo o universo. Naquela época, as pessoas, incluindo o próprio Tom, não acreditavam que algo assim pudesse realmente ser encontrado no universo. Tratava-se muito mais de uma conjectura puramente teórica. Tom Keble era especialista em teoria quântica de campos, e costumava estudar transições de fase, defeitos topológicos, quebras de simetria e temas semelhantes. Ao mesmo tempo, tinha grande interesse em cosmologia, especialmente no universo primordial. Ele percebeu que as teorias de calibre existentes já conseguiam explicar muitos fenômenos. Se essas teorias estivessem corretas, então, segundo as previsões, a quebra espontânea de simetria no universo primitivo levaria o vácuo a sofrer uma transição de fase. Uma transição de fase é, essencialmente, o processo pelo qual a matéria passa de um estado para outro. Por exemplo, quando a temperatura é suficientemente baixa, a água passa do estado líquido para o sólido, formando gelo. Da mesma forma, para o espaço, o seu estado também pode mudar, o que corresponde a uma transição de fase do vácuo. Quando o vácuo sofre uma transição de fase, isso geralmente significa que o nível mínimo de energia do espaço muda. Isso altera propriedades fundamentais das partículas, como massa e carga, e também afeta a forma como as interações fundamentais, como a gravidade e o eletromagnetismo, se manifestam, podendo até levar a mudanças em muitas leis da física. As transições de fase do vácuo não são perfeitas. Durante esse processo, podem surgir defeitos topológicos, assim como rachaduras surgem quando a água congela e vira gelo. As imperfeições geradas por uma transição de fase do vácuo também podem dar origem a fenômenos especiais, como os monopolos magnéticos e as cordas cósmicas que estamos apresentando hoje. As cordas cósmicas são objetos unidimensionais em forma de linha. Seu diâmetro é praticamente do tamanho de um próton, mas seu comprimento pode ser esticado a níveis extremamente grandes, atingindo escalas astronômicas ou até cósmicas. Portanto, no conjunto, uma corda cósmica é algo extremamente longo e extremamente fino, tão fino que seria mais correto dizer mais fino que um fio de seda. Apesar de sua espessura diminuta, ela contém uma quantidade de energia impressionante, com uma densidade de energia extremamente alta. A massa equivalente de apenas 1 quilômetro de corda cósmica pode ultrapassar a massa de todo o planeta Terra. Visto dessa forma, não é impossível que uma corda cósmica com escala de anos-luz gere ondas gravitacionais detectáveis. Desde que Tom Keble previu pela primeira vez a existência das cordas cósmicas, já se passaram quase 50 anos. Durante esse período, o conceito de cordas cósmicas tem atraído a atenção de um número cada vez maior de físicos, especialmente de pesquisadores da teoria das cordas. Diferentemente das deduções anteriores baseadas na teoria quântica de campos, os teóricos das cordas passaram a partir diretamente da superteoria das cordas, derivando que, em certos cenários, as cordas fundamentais da teoria das cordas, ou as chamadas D-cordas, podem ser interpretadas como cordas cósmicas. As cordas fundamentais são as chamadas cordas abertas e fechadas da teoria das cordas. Já as D-cordas estão relacionadas às branas na teoria das cordas. O D refere-se às D-branas, que fixam as extremidades das cordas abertas, enquanto o indica uma dimensão espacial. Você pode estar pensando, isso realmente soa como uma teoria esotérica. Quanto mais se fala, mais abstrato fica. Então, afinal de contas,
As cordas cósmicas realmente existem? Embora, nos primeiros tempos, os cientistas não acreditassem que seria possível encontrar cordas cósmicas no universo, após décadas de desenvolvimento, em alguns aspectos já surgiram certos indícios indiretos. Por exemplo, no campo das lentes gravitacionais, as lentes causadas por cordas cósmicas tendem a apresentar características bastante peculiares. Quando uma corda cósmica é retilínea, teoricamente ela pode produzir duas imagens simétricas e não distorcidas. Em 1979, por exemplo, astrônomos chegaram a descobrir um par especial de quasares duplos. Em 2003, astrônomos também encontraram duas galáxias que pareciam absolutamente idênticas e que estavam extremamente próximas uma da outra. Esses fenômenos chegaram a ser interpretados, por um tempo, como imagens de lente gravitacional, causadas por uma corda cósmica em primeiro plano. Infelizmente, essas possibilidades acabaram sendo descartadas. Ou tratava-se de lentes gravitacionais produzidas por galáxias ou aglomerados de galáxias em primeiro plano, ou simplesmente eram duas galáxias muito semelhantes entre si. Posteriormente, os físicos passaram a considerar que as cordas cósmicas não precisam ser necessariamente retas. Elas também podem ser curvas. Nesse caso, as imagens produzidas não seriam simétricas, mas ainda assim apresentariam diferenças em relação às lentes gravitacionais causadas por objetos comuns. No entanto, até o momento, não foi encontrado nenhum caso que corresponda claramente a essas características. Além das lentes gravitacionais, as cordas cósmicas também têm atraído atenção na explicação das anisotropias da radiação cósmica de fundo. Teoricamente, a radiação de fundo deveria ser extremamente uniforme, mas, na prática, isso não é exatamente o que se observa. Os cientistas acreditam que a gravidade das cordas cósmicas pode influenciar a aglomeração em larga escala da matéria no universo. Essa falta de uniformidade na radiação de fundo pode ter sido causada pela influência das cordas cósmicas, além de se manifestar na radiação cósmica de fundo. Esse efeito também poderia influenciar a distribuição posterior de galáxias e aglomerados de galáxias. No entanto, com base nas medições de alta precisão realizadas pelo satélite Planck, os cientistas calcularam que, mesmo que as cordas cósmicas realmente existam, nas condições atuais, sua contribuição para as anisotropias da radiação de fundo não ultrapassa 10%. A influência das cordas cósmicas na distribuição de galáxias e aglomerados também parece ser bastante limitada. Atualmente, as evidências mais favoráveis às cordas cósmicas vieram de avanços recentes ocorridos no ano passado. A descoberta das ondas gravitacionais na faixa dos nanohertz, com a ajuda de redes de temporização de pulsares, os cientistas descobriram que o nosso universo está constantemente permeado por ondas gravitacionais, de frequências extremamente baixas, com comprimentos de onda que podem atingir a escala de anos-luz. Os cientistas acreditam que essas ondas gravitacionais ou se originam da fusão de buracos negros supermassivos, ou de buracos negros primordiais, ou então de algum fenômeno do universo primordial, como as cordas cósmicas. Tudo isso aponta para um fato importante. Em comparação com as cordas da teoria das cordas, as cordas cósmicas, por serem mais macroscópicas, são muito mais fáceis de detectar. Elas não são tão abstratas e matemáticas quanto a teoria das cordas. No caso das cordas cósmicas, podemos explorá-las mais a partir de uma perspectiva física. Vale ressaltar que, embora já existam algumas teorias e tentativas observacionais relacionadas às cordas cósmicas, essas ainda são apenas explorações bastante preliminares. Para a humanidade, o universo ainda guarda incontáveis mistérios não resolvidos, mas os passos da humanidade na exploração do cosmos jamais irão cessar.